Então, hoje eu vou falar sobre torque, ou também momento, que é a tendência de rotação que uma força pode provocar, que é dada pela fórmula M é igual a F vezes D vezes seno de θ. Esse M é o momento, ou o torque, que é igual à força, que é dada em newtons, vezes a distância, que é dada em metros, vezes o seno de θ. E, por exemplo, num exercício, você chega ao resultado que o torque é igual a 15. 15 o quê? O torque é igual a 15 newtons vezes metro. Essa é a unidade do torque, ou do momento, tá? Não esquece da unidade, importante. Beleza, então vamos a alguns exemplos aqui. Quando você vai falar de torque ou momento, uma das coisas que vem na cabeça da maioria das pessoas, como exemplo, é um parafuso e uma chave, certo? Você querendo apertar mais esse parafuso ou querendo afrouxá-lo, tá? Então, temos aqui a fórmula. Torque é igual a força, essa força é esse F aqui que eu estou aplicando, vezes essa distância D, vezes o seno de θ. Por que o seno de θ aqui eu cortei e falei que é 1? Porque aqui no meu exemplo, eu estou afirmando que isso aqui é um ângulo reto, e então esse ângulo mede 90 graus e o seno de 90 é igual a 1. Então é meio que nem precisa muito colocar esse seno de θ quando o ângulo for 90, tá? Porque fica torque é igual a força vezes a distância, tá? E uma coisa importante dessa distância, essa distância é do ponto fixo, que no caso é aqui, tá? No meiozinho do parafuso, até a linha de ação da força. Ou seja, você tem essa força. Opa, deixa eu colocar em vermelho aqui. Você tem essa força F que está sendo aplicada na pontinha da chave. Por que você não vai pegar essa distância, que é do centro aqui do parafuso até onde a força está sendo aplicada? Porque você tem que pegar a menor distância da linha de ação da força. Mas o que é a linha de ação da força? Por isso que eu deixei ela pontilhada aqui. A força está sendo aplicada na vertical, certo? Assim. Nossa, que horroroso. Aqui. Ela está sendo aplicada na vertical, certo? Então, essa é a linha de ação da força. No caso, eu coloquei ela pontilhada só até aqui, tá? Para que é onde eu precisava. Na matemática, se você tem uma reta, tá? Que no caso, essa linha de ação da força. Você tem essa reta e você tem um ponto. A menor distância entre esse ponto e essa reta é quando esse segmento aqui, que no caso é o D, forma 90 graus com a reta, tá? Então você sempre vai pegar a distância com base na linha de ação da força, não com a força, tá bom? Por isso que você aplica a força aqui no ponto da chave, mas você vai pegar essa distância aqui até o centro, tá bom? Beleza. Então, o torque fica sendo igual a essa força F, vezes essa distância D, que é do centro até a linha de ação da força, vezes o seno de θ, que no caso aqui, como aqui é 90, ela acaba sendo 1. Então, nesse segundo exemplo aqui, se eu aplicar essa mesma força F, só que no meio da chave, você vai pegar o momento é igual a essa mesma força F vezes a metade de D, tá? Vezes o seno de θ. Aqui, como eu diminuí a distância pela metade, tá? Então aqui a distância é sobre 2, o momento, consequentemente, também vai ser menor, tá? Então aqui vai ser metade desse exemplo, tá? E a mesma coisa nesse terceiro exemplo. Aqui eu peguei a distância inteira da chave, só que eu apliquei metade da força que eu estava aplicando. Logo, se é metade da força, então aqui também vai ser metade do momento. E também teria um quarto exemplo, que seria metade da força e metade
e da distância. Logo, o momento seria 1/4 desse momento original aqui, tá? Então, quanto mais para longe você aplicar sua força, maior o momento. E quanto maior a força, consequentemente também maior o momento, ou torque, tá? Isso aqui é uma coisa legal, né? Porque, por exemplo, se você tem um parafuso que você quer tirar ele, ou apertar mais, e na verdade você quer tirar o parafuso, mas ele está muito apertado. Você está pegando no máximo de distância que você consegue, você colocando a máxima de força que você consegue, e você não está conseguindo tirar ele, você não está conseguindo gerar torque suficiente para mover o parafuso. Você pode vir e, por exemplo, e pegar um cano, tá? Colocar ele aqui assim e aplicar sua força aqui, certo? Porque aí você estaria, perdão, tá? Tá tudo torto. Você estaria aumentando essa distância, ou seja, você estaria aumentando o seu braço de alavanca, tá? É uma maneira, tá? Mas aqui, esses 3 exemplos que eu dei, eles são sendo quando você aplicando a força fazendo 90 graus com a distância, certo? Com a chave e etc. E se eu não aplicar essa força com 90 graus? Aí vem para esse caso aqui, que eu vou ensinar 2 maneiras de resolver. Essa primeira maneira, que está aqui em cima, eu acho mais fácil, mas dependendo do exercício, ele vai te dar a informação que você vai ter que usar essa segunda maneira. Eu vou explicar as duas, e geralmente você resolve com essa primeira aqui, mas se não der, usa a segunda. Beleza? Então aqui, esse pontinho com essa reta preta é como sendo esse pontinho parafuso e essa reta preta a chave, tá? Desconsidera o desenho, tá? Pensa que é uma chave, um parafuso e uma chave, tá? Então eu vou aplicar uma força F aqui, que tem esse ângulo θ. Digamos que seja 150 graus, tá? Esse ângulo θ. Temos também o seu suplementar. O que é um ângulo suplementar? O ângulo suplementar é aquele ângulo que, por exemplo, se esse θ for 150, esse alfa é o suplementar dele, que é o que falta para dar 180. Ou seja, se aqui esse θ é 150, esse alfa vai ser 30, tá? 150 mais 30 igual a 180. Então, no exercício, se por exemplo, ele te desse o seno de 150, você colocaria na fórmula: o torque é igual a essa força F vezes a distância que está sendo aplicada, tá? Vezes o seno de 150. Beleza? Vai dar o resultado. Mas se ele te dá esse ângulo aqui, 150, e digamos que você não sabe um ângulo o seno de 150. Mas na sua cabeça você sabe que o suplementar de 150 é 30. Logo, vai ser esse ângulo alfa aqui. O seno de 30 todo mundo conhece, né? 30, 45, 60, 90, tá? O de 30 é meio, o de 45, raiz de 2 sobre 2, o de 60, raiz de 3 sobre 2, e o de 90 é 1, tá? O seno de 150 é igual ao seno do seu suplementar, que no caso é o 30. Beleza? Então, usa isso. Deixa eu mostrar melhor no círculo trigonométrico. Então, aqui no círculo trigonométrico, temos o ângulo de 30, 45 graus e 60 graus, certo? O seno de 30 é aqui, certo? Que essa distância aqui, essa distância aqui mede meio, 0,5. Por isso que o seno de 30 é 0,5, é meio, correto? E lá no exercício eu não falei que estaria o ângulo de 150, por exemplo?
O suplementar dele não é o 30, tipo, 150 para chegar aqui em 180, falta 30 graus, correto? Então, 150 e 30 são suplementares. O seno de 150, você está vendo que é o mesmo de 30? Certo? Então é a mesma coisa. Se no exercício, geralmente, se for mais fácil o exercício, você vai dar 30 graus, 45, 60, 90 graus. Mas pode vir 150, 135 é suplementar do ângulo de 45, 120 suplementar do ângulo de 60, beleza? Mas é assim, o ângulo e seu suplementar tem o mesmo seno, tá? Agora com a explicação aqui que agora você sabe que o seno de θ é igual ao seno do seu suplementar alfa, a gente pode fazer o seguinte. Quando você tem essa situação que tem uma angulação, você tem dois jeitos de fazer ela. O primeiro modo seria você decompor essa força F. No caso, seria isso aqui é decomposição de vetores, tá? Tem que ter um pouquinho de entendimento disso para entender. Você decompondo essa força F, você decompõe ela numa força vertical Fy e numa força horizontal F de x, beleza? Só que você concorda comigo que essa força F de x não está gerando torque para esse parafuso, porque pensa comigo, ele está empurrando o parafuso para frente, ou seja, o parafuso não vai rodar, entende? Então esse F de x não gera torque, ou seja, também tem um jeito de você pensar, porque com essa distância aqui até esse F de x, esse ângulo dele é zero. E o seno de zero é zero. Então se você fosse tacar, torque é igual a força F de x, né? Então torque é igual a F de x vezes essa distância D até ele, vezes o seno de zero. É zero. Como isso aqui está tudo multiplicando, zero, então esse F de x não gera um torque, tá bom? Então quem vai gerar o torque aqui é esse F de y. Então você também pode colocar na fórmula. O torque é igual a F de y vezes essa distância D vezes o seno de θ. Só que esse ângulo aqui é 90. Concorda comigo? Opa. Esse ângulo aqui da distância do centro aqui do parafuso até essa força Fy é 90. E seno de 90 é 1, então ia ficar torque igual a Fy vezes essa distância. Vezes o seno de 90 que é 1, então nem precisaria colocar. Eu desenhei aqui a força decomposta para ficar mais fácil. Vou tentar desenhar de um jeito mais didático essa decomposição de vetores. Eu vou pegar essa força F, tá? E vou desenhar ela da seguinte maneira. Aqui é o F de x, Fx, quer dizer, perdão. E aqui é o Fy, concorda? Só que se eu trazer ele para cá, eu consigo um triângulo retângulo. O F de y continuou o mesmo, certo? Eu não teria o valor dele. Então a gente vai conseguir fazer uns cálculos melhores aqui. Deixa eu só colocar aqui F de y, F de x e o F, que é a força, certo? Você concorda comigo que... Deixa eu pegar aqui só para mostrar. Você concorda comigo que esse ângulo alfa é oposto pelo vértice com esse ângulo aqui? Logo, aqui também é alfa, tá? Oposto pelo vértice, então aqui é alfa. Deixa eu só voltar. Então temos aqui esse ângulo alfa, certo? Oposto pelo vértice, então temos o alfa. Mas a gente tem que o seno de alfa é igual a cateto oposto, que é o F de y,
sobre a hipotenusa, que é o f. Então, a gente vai ter o seguinte. Seno de alfa é igual a fy. Deixa eu fazer com a cor certa aqui. Fy sobre a hipotenusa, que é f. Tudo bem? Só que se a gente passar esse f multiplicando para cá, a gente vai ter que f é igual, não, f vezes seno alfa é igual a fy. E lembra que eu falei que se você tivesse o fy, o valor de fy, era só você colocar na fórmula torque é igual a fy vezes d, que você conseguia o resultado, correto? Mas a gente tem aqui que o fy é igual a seno de f vezes seno de alfa. Então a fórmula ficaria torque é igual a fy, mas fy a gente viu que é f, vezes o seno de alfa, ou também o seno de θ, tá? São suplementares, você pode usar qualquer um, vezes a distância. Então, deixa eu só organizar aqui, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vezes d vezes o seno de alfa. Beleza? Então, você chega ali na fórmula m igual a f vezes d vezes seno de alfa. Então, agora no segundo exemplo, digamos que você aplica uma força F aqui na chave. E o que você vai fazer? Você vai desenhar a... Desenhar não. Se o exercício te der algum jeito de você saber essa linha de ação da força, você pode fazer o seguinte. Você vai pegar o torque é igual a essa força F, tá? Vezes X. O que seria esse X? Lembra que eu falei que a distância que você pega é a menor distância possível da linha de ação da linha de ação da força? A menor distância possível vai ser a que forma 90 graus com a linha de ação da força. Então, se ele te deu essa linha de ação da força e te deu algum jeito de saber esse x, por exemplo, ele te deu o valor de x, você vai fazer simplesmente isso. Torque é igual a essa força F vezes essa distância x. Você não vai usar essa distância de onde está sendo aplicada a força. Entendeu? Tá? E também tem o seguinte, eu vou provar por que isso acontece, tá? Então, temos esse ângulo alfa aqui, vai ser o mesmo exemplo, o θ, alfa e esse oposto pelo vértice, então aqui é alfa também, tá? Então vamos. Então, a gente tem que o seno de alfa, deixa eu só aproximar aqui, a gente tem que o seno de alfa é igual a x sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui no caso é d. Então, se eu passar o d multiplicando, vamos ser o seguinte, que d vezes seno de alfa é igual a x. E eu não falei que o torque é igual a força vezes x? Então, se a gente vem aqui, torque é igual a força vezes x, só que o x a gente descobriu que é d vezes seno alfa, então a gente substitui aqui, d seno alfa. Como aqui são suplementares, pode tanto ser seno alfa ou seno de θ, tá bom? Que a gente vai chegar na mesma equação aqui da fórmula dela, beleza? Então tem esses dois jeitos de você fazer. E esse último exemplo aqui foi só para mostrar que se o exercício dá que o θ vale 30, por exemplo, que é o seno de 30 é 1 sobre 2, tá? E então você vai ter um torque aqui, tá? E um outro exercício te dá esse ângulo θ valendo 150. E você não sabe o ângulo de
o seno de 150. Mas você sabe que 150 e 30 são suplementares. Então o seno deles são iguais. Logo, esse torque desse exemplo e esse torque desse exemplo são iguais. Então eu acho que é isso. Eu deixei o círculo trigonométrico aqui no canto, caso você queira ver os, os ângulos complementares, tá? E é isso. Obrigado por assistir.